Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, que bênção estarmos juntos novamente. Feliz Páscoa! Cristo ressuscitou, aleluia! Estamos ainda nessa oitava da Páscoa do Senhor, em que a Páscoa se protrai no tempo, e estamos nessa grande solenidade, nesse tempo de alegria, da ressurreição do Senhor, da vitória, terça-feira da Páscoa, da oitava da Páscoa. Bem, antes de nós fazermos a meditação de Santo Afonso hoje vai meditar sobre a realidade do paraíso, a realidade da eternidade junto de Deus. Claro, é para a eternidade que nós ressuscitamos. Então, é para a eternidade, para nos dar a eternidade, o céu, o paraíso, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Por isso que nós estamos celebrando. Então, Santo Afonso, ontem ele já falou disso, hoje fala de novo, porque ele quer nos mostrar a importância disso. Está dizendo por que nós estamos comemorando, celebrando, afinal de contas. Mas antes de nós entrarmos aí, nós estamos numa série de reflexões também sobre o momento que nós vivemos, e tem uma coisa muito importante que é um pressuposto para nós avaliarmos qualquer coisa, que é a seguinte: nós somos cristãos e nós temos uma baliza moral, uma baliza de certo e errado, que em grande medida, na maior parte, independe do Estado. Independe de ter uma legislação civil dizendo que pode ou que não pode. Né? A nossa baliza moral é o Evangelho. É aquilo que Jesus disse e que a igreja diz, baseado no Evangelho. A igreja, ela não tenta dar, ela não faz uma legislação moral. O cristianismo não é como o Islã, que tem como se tivesse um código civil. Nós não temos. Mas ela dá determinados princípios em relação aos quais não se pode contrariar, não se pode negar. E há todo um complexo moral. E, na verdade, nós acreditamos que existe um direito natural, um justo natural. Existe, diz lá, por exemplo, Santo Tomás trabalhou muito isso, mas mais recentemente, São João Paulo II, na sua encíclica, né? Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, ele vai dizer isso: existe uma lei natural inscrita por Deus no coração do homem, dizendo: faz isso, evita aquilo, faz isso, não faz aquilo. Está inscrito no coração de todo homem. O homem pode se depravar e ocultar, colocar barreiras para ver essa lei natural, mas ela existe, ela está no coração do homem. O homem pode se equivocar também, mas ela existe. E aí estão a Sagrada Escritura, está a palavra da igreja para nos ajudar. Então, por exemplo, o direito à vida, nós não cremos no direito à vida, que o homicídio é errado porque está numa legislação civil. Nós cremos porque assim Jesus diz e assim a igreja diz. Por exemplo, a questão do aborto. Não importa que uma legislação civil que eu quero dizer, uma legislação estatal, uma legislação laica, diga que é permitido. Para nós não importa. É ilícito e imoral. Não deixa de ser imoral, não pode deixar de ser imoral. Nenhum Estado tem o poder. Ele pode ter uma legitimidade por ter sido eleito, pode ser um poder legal, licitamente constituído, mas uma lei que permita o aborto jamais será moralmente boa. Jamais será. Como uma lei que aprovasse o furto, o roubo, o estupro, o homicídio, jamais seria. Então, a nossa baliza moral fundamental está na lei moral, está na lei divina, está na revelação, na Sagrada Escritura e na palavra da igreja.
Por isso mesmo, quando um Estado ele reconhece determinados direitos, nós não consideramos que esses direitos estão reconhecidos porque o Estado disse. Eu não tenho direito à vida porque está lá, porque está escrito numa Constituição, porque está escrito numa lei. E esse é o erro que a sociedade moderna toda incorre. Né? Essas discussões de Rousseau e não sei o quê. Mas o Estado reconhece. Não, o Estado ele tem mais poder. Houve um contrato social que se deu mais poder ao Estado para nos dar poder, inclusive sobre a vida e a morte. Isso não existe. Eu não tenho direito à vida porque esse Estado, essa Constituição escreveu o que tem, na outra não escreveu. Não, eu tenho porque Jesus morreu por mim. A minha vida tem valor e nada pode apagar esse valor. O furto é errado porque é justo que eu, trabalhando, receba o fruto do meu trabalho e possa ter as coisas que são minhas. Porque é natural a apropriação privada dos bens. Por isso. Né? Da mesma forma que a liberdade, o direito à intimidade, o direito à integridade física, a liberdade sexual, no sentido de não ser forçado a ter relações sexuais com quem quer que seja. Agora, é verdade que Santo Tomás, por exemplo, falava disso, existe um campo de coisas, um campo imenso, em que não existe uma determinação da lei natural. Existem limites que a lei natural dá, mas não uma determinação específica. E aí os estados, eles têm liberdade, dentro de determinados limites, de estabelecer a sua legislação. Sim, o exemplo mais claro para mim é a legislação de trânsito, por exemplo. Qual o limite de velocidade? Qual o limite de quais lugares se pode estacionar e não se pode estacionar? Não tem, assim, a lei natural ela não vai descer a essa minúcia. Né? Então, um Estado regularmente constituído, um Estado licitamente, legitimamente constituído, ele vai ter poder para estabelecer essas coisas justamente porque ele foi licitamente ou legitimamente constituído. Então, onde pode, não pode estacionar, claro que em determinados limites. Pode ser imoral. Por exemplo, seria imoral que o Estado determinasse assim, a velocidade máxima permitida em todas as rodovias é 10 km por hora. E quem ultrapassar será multado. É evidente que a capacidade dos carros, a capacidade das rodovias, ela comporta uma coisa muito superior a isso. Então seria evidentemente ilícito. É uma finalidade arrecadatória de um Estado que está avançando sobre o cidadão para explorar economicamente ele. Né? Não pode. Então, existe esse tipo de... Existem limites, mas existe uma liberdade. Né? Todo sistema de tributação... quer tributar tal coisa e não quer tributar outra. Não, quer tributar outra e não tal. Os estados podem variar nesse sentido. Limitações urbanísticas. Né? Não quero deixar... Tal lugar eu quero preservar com construções só até 3 andares, para manter o ambiente, outros não, pode construir mais alto. Existe uma liberdade do Estado. Uma coisa que Santo Tomás também fala, que é muito importante, é que não cabe ao Estado impor a virtude. Por exemplo, uma lei que punisse o fumar. O fumar é o uso do tabaco não é em si pecado, né? O abuso, sim. O abuso Então, mas não cabe ao Estado entrar e proibir isso. Como, por exemplo, porque quando o Estado ele invade determinadas, ainda que em tese para impor coisas boas, isso já é um mal maior, porque o Estado já tem muito poder, e tem coisas que têm que ser feitas pela liberdade da pessoa, né? Não, jamais um Estado impor. Então, por exemplo, por isso que nós
uma lei, assim, por exemplo, que proibisse, que criminalizasse a masturbação, por exemplo. Seria ilícita. A masturbação é má, mas não descabe ao Estado penetrar tanto na intimidade das pessoas. Por isso que, por exemplo, o homossexualismo, a igreja não orienta, não considera justo a condenação do homossexualismo, a condenação criminal, a criminalização. Por exemplo, a pessoa é homossexual ou pela sua tendência, ou então tem um ato homossexual, em relação ao homossexual, isso é um crime. A pessoa poderia ser presa. Não, a igreja jamais disse, jamais defendeu isso. Porque não cabe ao Estado entrar. O Estado ele se torna abusivo quando ele entra em determinadas searas da vida humana. Né? Um Estado que separasse as pessoas em classes, em castas, e impedisse que as pessoas se casassem com pessoas de outras castas. Não cabe ao Estado. Essas coisas não cabem. Então, aqui nós temos algumas balizas para nos orientar. São pressupostos para nós avaliarmos qualquer coisa daqui para frente com relação à atitude do Estado. Nós temos que ter essas balizas. Ok? Então, eu quis deixar isso claro. E vamos então para a meditação de Santo Afonso, meditando, falando sobre a eternidade, que nós herdamos do Senhor nessa Páscoa, nesse tempo pascal. Lembrando que as nossas meditações nós estamos fazendo aqui, estamos rumando para o fim delas, né? As meditações pascais, nós só vamos manter ao menos diariamente nesta 8ª da Páscoa. Não estamos ainda na terça-feira, temos até domingo, mas sabemos que é limitado no tempo. Meditação de Santo Afonso no céu, goza-se de uma felicidade perfeita. Passagem do Salmo 16:15, saciar-me-ei quando aparecer a tua glória. São Bernardo, falando do paraíso, diz: ó homem, se queres saber o que seja a pátria bem-aventurada, fica sabendo que ali não há nada que desagrade e que se encontra tudo aquilo que se pode desejar. Se bem que nesta terra haja alguma coisa que agrade os nossos sentidos, quantas coisas não há que nos afligem? Se agrada a luz do dia, aflige a escuridão da noite. Se agradam a amenidade da primavera e a abundância do outono, afligem o frio do inverno e o calor do verão. Acrescentar isso os sofrimentos da enfermidade, as perseguições da parte dos homens, as privações da pobreza. Acrescentar as angústias interiores, os temores, as tentações do demônio, as dúvidas de consciência, a incerteza da salvação. Mas quando os bem-aventurados entram no céu, não terão mais nada a sofrer. Deus enxugará de seus olhos todas as lágrimas derramadas sobre a terra, e não haverá mais morte, nem luto, nem clamor, nem haverá dor, porquanto as coisas de outrora desapareceram. No céu não há doença, nem pobreza, nem incômodos. Deixam de existir a alternação dos dias e noites, do frio e calor. É um dia perpétuo, sempre sereno, uma primavera contínua, sempre deliciosa. Ali não há perseguições nem ciúmes. Neste reino de temor, todos os habitantes se amam mútua e eternamente, e cada qual goza da aventura dos outros como se fosse a própria. Não há receios, porque a alma confirmada na graça já não pode pecar, nem perder a seu Deus. Ó meu Jesus, pelo sangue que derramastes por mim, fazei-me digno de entrar um dia na pátria bem-aventurada. Não mereço o paraíso, mas o inferno, porque vos tenho ofendido tantas vezes pelos meus pecados. Porém, a vossa morte me faz esperar possuí-lo um dia. No céu, não somente não há nada que desagrade, mas encontra-se tudo quanto se possa desejar. Ali tudo é novo e saciará os nossos desejos. Eis que faço novas todas as coisas. Os olhos se deslumbrarão com a vida daquela cidade cuja beleza é perfeita. Que maravilha não causaria à vista de uma cidade cujas ruas fossem calçadas de cristal, cujas casas fossem palácios de prata ornados de cimalhas de ouro e festões de flores.
Ó, quanto mais bela ainda é a cidade celeste. Que delicioso não será ver todos os seus habitantes vestidos com pompa real, porque todos efetivamente são reis, como os chama Santo Agostinho. Que será o ver Maria, que aparecerá mais bela que todo o paraíso. Que será ver o Cordeiro Divino. Um dia Santa Teresa viu apenas uma mão de Cristo e ficou arrebatada em êxtase à vista de tão grande beleza. Os perfumes suavíssimos e incomparáveis do paraíso regalarão o olfato. O ouvido será deleitado pelas harmonias celestes. Um anjo deixou um dia ouvir a São Francisco um único som da música celeste e o santo julgou morrer de contentamento. O que não será ouvir todos os santos e todos os anjos cantarem em coro louvores a Deus? Eles te louvarão pelos séculos dos séculos. O que não será ouvir Maria celebrar as glórias de Deus? A voz de Maria de São Francisco de Sales é no céu o que é num bosque o rouxinol, que vence todas as aves. Numa palavra, o paraíso é a reunião de todos os gozos que se podem desejar. Na verdade, é muito mais. São metáforas que Santo Afonso usa para nos dar uma pequena dimensão do que é. Isso que nos espera se vivemos uma vida santa como o Senhor nos chama. E fazemos oração. Ó meu Deus, eu desejo e vos peço o paraíso não tanto para vos gozar, como para vos amar. Suplico-vos para a glória de vossa misericórdia, fazei que os bem-aventurados vejam abrasado em vosso amor um pecador que tantas vezes vos ofendi. Toma a resolução de ser daqui por diante vosso, e não pensar senão em vos amar. Assisti-me com vossa luz e vossa graça, que me dê a força para executar essa resolução que vós mesmos, pela vossa bondade, me inspirais. Ó Maria, que sois mãe da perseverança, impetrai-me a fidelidade em minha promessa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nós desejamos muito, nossa alma se anela pela vida bem-aventurada da graça, pela vida na eternidade junto do Senhor. Mais que todos os bens. Eu, pessoalmente, queria muito, sonho muito, com na eternidade encontrar alguns santos que me ajudaram muito. Claro, acima de todos, Maria Santíssima, minha mãe, que me cuida tanto, que me ajuda tanto, sempre. Mas Santo Agostinho, o grande São João Paulo II, que tanto fez por mim. São João Paulo II me salvou, me ajudou. Quanto eu quero encontrá-los, a cada um deles, todos, Santa Teresa, Santa Teresinha, São João da Cruz, Santo Afonso, Maria de Ligório. E poder me regozijar da presença deles, como nós nos regozijamos da presença dos amigos. Lá vamos estar todos juntos, se o Senhor nos permitir, se formos fiéis e queremos ser fiéis. Fazemos esse propósito. Amém? Amanhã voltamos com mais uma meditação de Santo Afonso, nessa Páscoa, uma meditação pascal. Deus abençoe e até a próxima.